Oi, como prometido, aqui estou. Falei que eu ia dizer pra vocês que eu ia contar a minha história sobre a nutrição ter salvado a minha vida, né? Num período que eu estava numa fase de depressão profunda, que eu pensei até em suicídio. E hoje eu vou contar tudo pra vocês aqui. Eu nunca falei desse assunto aqui, mas hoje eu vou falar abertamente aqui pra vocês sobre o que aconteceu comigo e tal, o que me levou a estar nesse quadro de depressão profunda, né? E ter tido pensamentos que, né, estavam me levando, enfim, a pensar em suicídio e tal. Gente, pra começar, eu queria dizer pra vocês que é muito prazeroso pra mim, enquanto eu faço meu cardio aqui, meu segundo cardio do dia, e estar aqui conversando com vocês. Pra mim passa super rápido o tempo e eu vejo aí a participação de vocês, isso me deixa muito feliz. Afinal, a minha intenção aqui é ajudar o maior número de pessoas, né, através da nutrição, de uma forma simples, descomplicada, que é como eu gosto de explicar, né, assuntos relacionados à nutrição. Muito obrigada aí para quem está entrando agora, muito obrigada aí pela audiência aí de vocês. English, não consigo ver daqui, english alguma coisa.com.br. Oi, obrigada pela presença. Então vamos lá, vou contar pra vocês hoje o que me levou, né, a ter um quadro de depressão profunda e o que isso tem a ver com a alimentação. Vocês vão entender tudo hoje, mas vamos lá. Tudo começou com a compulsão alimentar. Eu desde criança, eu sempre fui uma criança assim, muito ansiosa, muito hiperativa. Tanto é que espero que as minhas filhas não escutem, que elas estão lá no quarto. Mas eu fui parar na sala da diretora aos 4 anos de idade, para vocês terem uma noção de que tipo de criança eu era, né? Eu era uma criança muito hiperativa, gostava de brincar muito, sempre gostei muito de esportes. A minha vida, assim, sempre foi ao redor de esportes, né? Na minha juventude eu jogava vôlei, a gente ia viajar com o nosso grupo lá de meninas que jogava vôlei, enfim, era maravilhoso, super divertido. Só que eu sempre, muitas vezes quando eu ficava ansiosa, quando eu ficava nervosa, né, eu acabava descontando na comida. Deixa eu só fazer um pedido pra vocês antes de eu continuar aqui. Quem tá presente aqui, se conhece alguém que tá sofrendo com depressão, que tá sofrendo com uma pessoa que esteja triste, uma pessoa que esteja, enfim, que sofre de compulsão alimentar, envia essa live, né, pra essa pessoa, que hoje aqui eu contando a minha história, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu queria muito ter escutado, ter participado de uma live falando sobre esse assunto quando eu estava, né, na minha crise lá de depressão profunda. Mas vamos lá. E aí eu cresci, né, uma criança muito hiperativa e tal, e quando eu ficava ansiosa eu acabava descontando na comida. Tudo. E assim, quando a gente tem um episódio de compulsão, a gente não vai comer brócolis, a gente não vai comer uma fruta, a gente quer comer doce, a gente quer comer sorvete, a gente quer comer porcaria, né? E era isso que acontecia comigo. E como eu cresci numa família onde a gente se reunia muito, a comida era algo que nos reunia, né? Eu acabava tendo aquilo como conforto. Pra mim era muito confortável ter a minha família ali em volta de mim, né? E a comida era uma forma de conforto. E o que isso resultou? Ao passar dos anos, né, eu acabei tendo um efeito ioiô. Eu engordava, emagrecia. Quando eu tava feliz eu tava magra, quando eu tava triste eu tava gorda, né? Eu comia, tinha episódios assim de comer 5, 6, 7 mil calorias numa hora só, de pegar um pote de sorvete e devorar ele inteirinho até passar mal. Muitas vezes eu passei mal, eu vomitava, muitas vezes de tanto que eu tinha comido, né? Eu tinha episódios de refluxo, eu tinha umas dores de cabeça. Gente, as dores de cabeça que eu tinha eram insuportáveis.
insuportáveis. Eu ficava 3 dias de cama com muita dor de cabeça. E eu pego muitas meninas, né, nos meus atendimentos que têm os mesmos sintomas. Gente, se vocês me vê aqui balançando, que tem muita gente nova aqui, é porque eu tô na minha bike, tá? Só resumindo aqui, eu vou participar de uma competição em dezembro e eu preciso baixar o meu percentual de gordura. Então eu tô fazendo 2 cardios por dia e geralmente quando eu faço cardio aqui na bike, eu gosto de fazer lives pra conversar com vocês. Peguei essa ideia do Dr. Paulo Musi, viu? Que eu adoro acompanhar aí o Dr. Paulo Musi. Espero um dia ele me assistir aqui em uma das minhas lives. Quem conhece o Dr. Paulo Musi aí, manda minha live pra ele e vamos ver se ele me assiste. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. E aí, nesses episódios de compulsão, eu comia demais, eu comia desesperadamente tudo que eu via pela frente, né? E aí, no outro dia, o que acontecia? Eu me sentia culpada. Aliás, nem era no outro dia, eu terminava de comer e eu ficava assim com aquela sensação de culpa, aquela sensação de me sentir incapaz de conseguir vencer ali a comida. Eu tinha assim como que se a comida fosse algo mais forte do que eu. E eu não conseguia dizer, não, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou começar uma dieta e eu não vou falhar na minha dieta. E o que acontecia quando chegava no outro dia? Eu ia lá e comia tudo errado de novo. Bastava acontecer uma coisinha. Gente, às vezes tava tudo muito bem, tava tudo muito lindo. Uma pessoa falava alguma coisa pra mim, me criticava, falava qualquer coisa. Era o suficiente pra me dar um gatilho pra mim ali e despencar tudo, né? Comer tudo que via pela frente. Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava no escritório da minha mãe, eu e uma amiga minha, a Domi, eu tinha uma conta num mercadinho que tinha do lado do escritório. E naquele mercadinho eu pagava todos os meses, era na época de caderninho, né? A gente anotava no caderninho. E eu gastava, assim, horrores naquele mercadinho. E aí eu comecei a observar que o meu salário, praticamente eu ganhava pouquinho na época, e o meu salário, a maior parte do meu salário estava indo lá pro mercadinho. Gente, todos os dias, eu juro pra vocês, se a Domini entrar aqui na live, ela confirma isso pra vocês. Era todos os dias uma barra de chocolate e 2 litros de Guaraná. Todos os dias eu ia lá e comprava. Eu começava o dia muito bem, muito maravilhoso. Chegava um cliente com uma cara torta, reclamando de alguma coisa. Aquilo assim parece que era, sabe, aquilo me gerava uma ansiedade, um mau humor. E aí o que eu fazia? Ia lá e comia a barra de chocolate e o refrigerante. Passava o dia inteiro na barra de chocolate e refrigerante. Enfim, isso foi, né, o que me gerou um efeito sanfona por muito tempo, né, essa questão da compulsão alimentar. E aí a minha mãe até falava pra mim, nossa, tu é muito compulsiva. E gente, eu sou assim. Nós seres humanos, a gente tem várias necessidades, tá? Pra vocês entenderem o porquê que pessoas têm esse tipo de compulsão e o que isso tem a ver, vocês vão entender, mas a gente, o que isso tem a ver com depressão e com alimentação, estilo de vida, enfim, tá tudo interligado. E aí minha mãe falava assim, nossa, tu é muito compulsiva. E sim, gente, eu era muito compulsiva. Mas o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem necessidades. Necessidade de segurança, necessidade de variedade, que é uma das necessidades que mais predomina em mim. Por isso que eu e meu marido, a gente se dá muito bem. A gente tá juntos há quase 17 anos e a gente se dá muito bem. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele tem a necessidade de segurança. Se ele for sempre comer no mesmo restaurante a mesma comida, pra ele tá tudo bem. Pra mim, não. Eu preciso de variedade. Eu preciso estar sempre constantemente mudando, né, a minha rotina, a minha alimentação, porque eu não consigo permanecer sempre com as mesmas coisas. Isso me gera uma ansiedade, porque predomina em mim a necessidade de variedade. Só que a gente precisa substituir essa necessidade de variedade por outras coisas. Em vez de ir direto na comida, agora eu vou comer uma barra de chocolate com refrigerante, amanhã eu vou comer um bolo. Não, a gente precisa substituir, suprir essa necessidade de uma outra forma. Por isso que eu tô sempre aqui fazendo lives, por isso que eu tô sempre criando
novos programas, né? Programas de emagrecimento, programas de transformação corporal, cursos, porque isso me ocupa e isso me traz uma sensação de satisfação e com isso eu consigo suprir a minha necessidade de variedade, coisas que eu não entendia no passado. E aí o que acontecia? Com essa compulsão alimentar de comer demais, de comer desregradamente, comer alimentos pobres em nutrientes e também outro fator que intensificou ainda mais, que foi a questão da intolerância ao glúten, que eu não sabia que eu tinha. Por anos eu tinha intolerância ao glúten e eu não sabia. Então isso, o que aconteceu? Quando a gente tem uma intolerância de um alimento, de um nutriente, enfim, o que acontece? Quando ele chega lá no intestino, a gente não tem enzimas suficientes para digerir aquele alimento. E aí o que acontece? O corpo entende que é algo estranho, né? E ele vai lá e começa a atacar, teu sistema imune começa a atacar, né? Então tu acaba gastando a energia do teu sistema imune numa proteína, numa fibra, em algo que tu tem intolerância. E aí tu imagina constantemente tu fazendo isso com o teu corpo. E aí, gente, o que mais prejudica, né, o nosso intestino também quando a gente tem uma intolerância? Que a gente começa a machucar as vilosidades do nosso intestino. A gente tem vilosidades lá no nosso intestino. E a gente começa a machucar aquelas vilosidades porque começa a inflamar e aquilo desgasta, que nem um pneu, ele desgasta. E aí a gente começa a passar toxinas por ali, por aquelas vilosidades. E também a gente não consegue absorver bem os nutrientes. Consequência disso, o que acontece? A gente não consegue ter uma produção adequada de serotonina. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Miriam, o que é esse selo? Renata perguntou. Renata, esse selo é algo novo aqui do Instagram, tá? Clica nele aí, que aí tu vai descobrir o que é. Ok, Miriam, Michele, sou prima da Monique, estou amando tua live. Tu está me descrevendo, eu sou tu. Eu descobri que tenho intolerância ao glúten, engordo e emagreço, socorro. Miriam, primeira coisa que tu precisa fazer, lindona, cortar o glúten da tua vida. É difícil? É muito difícil. Por que é difícil a gente tirar o glúten da alimentação? Gente, de vez em quando, uma e duas, eu dou umas resbaladas no glúten, porque o glúten, ele é tão inflamatório para o nosso corpo, ele se tornou, ao passar do tempo, ele acabou tendo uma transformação muito grande, porque o glúten ele é uma proteína. E com toda a modificação genética que o glúten passou, ele acabou se tornando uma proteína muito grande. E aí, o que acontece? Quando chega lá no intestino, ele é muito grande, a gente não consegue digerir. Ele machuca as vilosidades, aquelas que eu falei pra vocês, que a gente tem lá no intestino. E acaba inflamando e a gente acaba, né? E principalmente para quem tem intolerância, é pior ainda, porque aí não tem enzimas suficientes para digerir aquela proteína. No meu curso Personal Diet, que vai ser lançado em setembro, tem uma aula só falando sobre o glúten, né? E aí eu mostro lá pra vocês exatamente o que acontece quando chega lá no intestino, as enzimas que transformam, enfim. Tá tudo resumido, né, lá vai estar lá no curso. Quem adquirir o curso vai ter essa aula e muito mais. Hoje eu falei nos meus stories ali sobre o curso. Gente, o curso tá ficando lindo. Olha, queria eu ter tido esse curso alguns anos atrás para mim aprender sobre nutrição, para mim aprender a cuidar do meu corpo e da minha saúde e ter essa energia toda que eu tenho hoje. Gente, antes, quando eu tinha meus 30 anos, 27, 28, 30 anos por aí, essa fase foi uma das fases mais críticas assim na minha vida. Os meus 32 foi o auge, né, do meu mal-estar, da minha depressão. Hoje eu tô com quase 35, tá? Só pra vocês saberem, agora dia 18 eu cumpro 35. Enfim. E aí, o auge foi ali dos 27, 28 até os meus 31 anos. Quando eu cheguei nos 31, eu parecia uma senhorinha de 90 anos.
eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de levantar da cama. As dores que eu tinha no corpo eram insuportáveis. Eu ia nos médicos, eles me diziam que era fibromialgia, que eu tinha fibromialgia. Fiz um monte de exames e ninguém descobria, ninguém sabia, né, da tal intolerância. Sendo que hoje em dia é tão fácil a gente fazer um teste ali e ver tanto um teste genético, né, ou um teste de intolerância alimentar. Enfim, só que os médicos não sabiam e eu passei muito tempo aí com essa função aí de não saber o que tinha e sentindo dores, passando mal, enfim. E aí, gurias, o que acontece? Quando a gente passa muito tempo ali machucando o intestino, a gente não vai absorver bem os nutrientes, a gente não vai ter uma produção adequada de serotonina. E aí é quando vem a depressão. E isso vira uma bola de neve que vocês não têm noção da bola de neve que isso vira. Né? Porque aí quanto mais tu te alimenta de uma alimentação pobre em nutrientes, né, pior é. E eu não sabia disso, e aí eu me alimentava de coisas, né, que eu não deveria e só piorava a situação. Até que um dia eu disse assim, não, agora eu vou mudar a minha vida, eu vou buscar o conhecimento, eu vou ir atrás do prejuízo. E foi o que eu fiz, eu fui atrás do prejuízo. Eu fiz umas anotações aqui só pra mim não esquecer de tudo que eu tenho que falar pra vocês, tá? Deixa eu ver, falei da compulsão? Falei. Enfim. Então, meninas, se vocês estão aí sofrendo de compulsão alimentar, de episódios de mal-estar, náuseas, investiguem. Não é normal, porque isso acaba virando uma depressão. Ali, ó, a Miriam falou, ó, sinto dores no corpo também, tristeza e fadiga. É bem isso. Miriam, me chama lá no privado depois que eu quero te ajudar, lindona. Mas me chama, tá? Me chama lá no privado que depois eu quero conversar contigo e eu vou te ajudar. Mas vamos lá então. Gente, depois que eu descobri tudo isso da intolerância alimentar, que era um dos fatores que estava, né, me prejudicando, consegui me libertar da compulsão alimentar. Compulsão alimentar é algo que a gente tem que controlar o resto da vida, né? É algo que não tem cura, mas quando a gente faz... Ô, filha, gente, live é assim mesmo, tá? Minha filha tá ali do lado com o aspirador. Desculpa. Ok, meu amor, desliga aí, tá? Depois a mamãe... Enfim, esses eram os fatores aí que estavam me atrapalhando, que eu descobri tudo isso e tal. Compulsão alimentar, a gente sabe que é algo que a gente tem que ter um controle pro resto da vida. A gente tem que usar as estratégias certas. Uma das coisas que ajuda muito, meninas aí que sofrem de compulsão alimentar, peguem essa dica, tá? Anotem isso, escrevam isso assim, ó, na casa inteira para vocês não esquecerem. Vocês não podem ficar com fome. Precisa ter a alimentação fracionada durante o dia para não chegar na hora das refeições principais ou quando vocês tiverem algum gatilho que faça vocês terem a compulsão, vocês estarem com aquela fome, né? Aquela fome assim que a gente não consegue controlar. Então, refeições fracionadas, tá? Esse é o ponto aí principal para quem tem compulsão alimentar. Eu não fico com fome. Eu faço dieta, tô na minha dieta super restrita de preparação. Ainda falta um tempinho, ainda tem muita gordurinha aqui para tirar, mas o que acontece? Eu faço as minhas refeições todas fracionadas, tá? Não deixo ficar, não fico com fome. Deixa eu ver, Kátia Souza, nossa, você me descreveu, já desisti. Kátia, não desiste, lindona, não desiste, tem solução. Não adianta a gente ficar só aqui, ó, e não tomar decisão. Gente, hoje eu quero falar aqui com mulheres decididas, com mulheres que não procrastinam. Ontem eu falei sobre procrastinação. Depois olhem ali um reels que eu deixei ali para vocês verem o quanto tá tudo interligado. Às vezes a gente fica procrastinando, que era o que eu fazia, não estou julgando porque eu fazia isso e fazia muito, né? Eu procrastinava a minha saúde. Eu não queria enxergar aquilo. Eu ficava, ai, amanhã eu começo. Ah, chegava no outro dia, não, ai, amanhã, hoje eu tô muito cansada. E eu ficava colocando milhões de desculpas e não mudava os meus hábitos, não mudava nada. E a coisa só piorava. Enfim, mas vamos lá. Fechando aqui o assunto
da compulsão, tá? Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, a gente voltou aqui para os Estados Unidos, o que aconteceu? Quando eu conheci meu marido, para quem não conhece a minha história, eu conheci meu marido pela internet, eu estava no Brasil, ele estava aqui. Eu vim pra cá, pros Estados Unidos, a gente casou, a gente se conheceu, a gente casou, a gente teve filhos, a gente foi morar no Brasil. Eu queria muito ir morar no Brasil com a minha família, para eles verem o estilo de vida, né, ver como é, porque é diferente quando a gente vai visitar e quando a gente vai morar lá, né, é completamente diferente. Tu vai visitar, tu vai se divertir, tu vai passar um tempo ali com a tua família e depois tu volta pra tua casa. Agora tu viver num estilo de vida completamente diferente do que a gente tinha aqui é outra coisa. E eu queria viver essa experiência e eu fiz. A gente foi pro Brasil, né, aí deixa eu só ver aqui. O que a Pamela falou? Tenho às vezes crise de ansiedade. E é verdade, a gente desconta na comida. Tô tentando fazer dieta. Muito bem, Pamela, muito bem. Faça a sua dieta. Sempre escolha alimentos o mais próximo da natureza, que é o que a gente precisa. Por isso que Jeová Deus criou a natureza para nós, porque nós precisamos da natureza, dos alimentos que estão nela, das ervas, enfim, em tudo. Né? Faça que tu vai ver que vai melhorar muito aí os teus sintomas de dores, de depressão. Gente, melhora muito, vocês não têm noção. E suplementação, tá? Um dia ainda vou falar sobre suplementação, o quanto a suplementação é importante, tá? Mas aí eu tava contando a minha história. Aí a gente decidiu voltar para aqui para os Estados Unidos, porque minha filha menor, ela é autista e lá onde a gente morava não tinha recursos, era muito caro. Os custos, né, dos tratamentos, das terapias, era tudo muito caro. E sem falar que no lugar onde a gente morava era muito precário, né? E aí eu disse pra eu e meu marido, a gente decidiu voltar pra cá, porque a gente sabia que a escola e tudo tinha todo um outro apoio completamente diferente, né? O estilo de vida a gente já conhecia, o estilo de vida daqui, e mais meu marido, que ele, né, tava aqui há muitos anos, morava aqui há muitos anos, enfim, a gente decidiu voltar. Gente, quando eu voltei pra cá, e depois eu vou contar pra vocês um trabalho que eu fiz na faculdade, no finalzinho da minha faculdade de nutrição, que eu me formei em nutrição aqui nos Estados Unidos, eu fiz um trabalho com mulheres, tá? Eu fiz selecionei um grupo de 10 mulheres, porque assim, quando eu vim pra cá, vocês não têm noção, o primeiro ano eu engordei 10 quilos, no primeiro ano. No segundo ano, eu engordei mais 10. Total foram 20 quilos em 2 anos. E por que isso aconteceu? Porque eu estava acostumada com a minha família lá, né, nas nossas reuniões. E lá no Brasil, gente, quando eu tava morando lá, eu era magrinha. Quem lembra de mim quando eu tava morando lá, vai lembrar que eu era magrinha, tava magrinha. Eu cheguei aqui, eu fiquei assim num estado de depressão, num estado de falta, assim, da família e tudo mais. E o que eu fazia? Outro gatilho que me levou a comer. E aí o que aconteceu? Aqui nos Estados Unidos, a comida, o sabor da comida é muito diferente do sabor da comida no Brasil, principalmente carne, frango, é muito diferente. E eu disse assim, meu Deus do céu, mas será que é só comigo que isso acontece? E aí com essa função da comida ter esse paladar diferente, o sabor diferente, tudo é diferente aqui, gente. O sabor do tomate, da cebola, tudo é diferente. Por quê? Porque aqui a maior parte dos estados, eles são frios, então não tem muito solo para plantar. E aí eles trazem de outros países, de outros lugares, né? Ou dos estados aqui que tem, de outros estados onde é possível plantar, o clima é favorável para plantar. E aí o que aconteceu? Eu não gostava do sabor da comida, e aí eu acabava comendo alimentos que não eram nada saudáveis, e aí foi o que me rendeu 20 quilos. Conclusão. Quando eu fiz esse trabalho na faculdade, eu disse, agora eu quero descobrir se a minha tese aqui, o meu pensamento, ele tá 100% correto, porque eu vou fazer esse trabalho com 10 diferentes mulheres. Peguei 10 mulheres, todas brasileiras, que tinham se mudado aqui para os Estados Unidos entre
2 anos e 8 anos, que era mais ou menos a faixa etária de anos que eu estava morando aqui, entre 2 e 8 anos. E fiz toda uma anamnese com elas, fiz várias perguntas em relação à alimentação, comportamento e paladar, para entender se aquilo, né, que eu tava pensando, nossa, mas não pode acontecer só comigo. Se tá relacionado, se a comida, se o sabor da comida é o que tá interferindo e também a falta, né, dos familiares, de viver um estilo de vida totalmente diferente, longe de todo mundo, isso tá sendo descontado na comida, né, vou descobrir. E, gente, todas elas, todas, assim, ó, 99,999% das mulheres, todas elas igual, vieram pra cá nesse período e também engordaram aí entre 10, 15 e até 20 quilos como eu. E o que eu concluí? Que é muito, assim, é muito óbvio de ver o quanto a gente vê a comida não como um alimento, mas como um conforto, né? Porque aí eu volto lá naquela história de quando eu era criança. Eu estar reunida em volta da minha família, ter a comida ali, um churrasco de fim de semana, que é o que a gente não tem aqui quase, né? Isso era o que me confortava. E aí, como eu não tinha isso, eu acabava descontando em outras comidas. Isso me gerava, né, um vazio, e aí eu preenchia aquele vazio com a comida. E o que acontecia? Comida vazia, pobre em nutrientes, né? Michele aqui acabava, sem falar no glúten, né, que eu acabava consumindo, que não deveria de consumir, e aí acabava estragando todo ali o meu intestino e os sintomas de depressão, dores no corpo, tudo voltou, enfim. Foi muito curioso eu ter feito esse trabalho com essas meninas e ver o quanto nós mulheres, principalmente nós mulheres, a gente lida com a comida, com os sentimentos, né? Nós somos mais sentimentais, nós mulheres, a gente tem essa necessidade do amor, do afeto, do carinho, né? Do contato ali com a família. Os homens não, os homens já são mais, né? Eles são mais fortes que nós, né? E eles foram criados assim. Então, nós mulheres temos essa coisa da autoestima, de querer se sentir bem, de querer se sentir bonita, de querer, enfim. Ai, deixa eu ver quem tá passando as mensagens. Também estou me encaixando nessa. Estou morando no Canadá faz 3 anos e meio, e engordei 20 quilos, tá vendo? Miriam, tá vendo, Miriam? Né? É isso, a gente sente falta daquele vazio de ter a família, de ter os amigos, porque o estilo de vida quando a gente vai morar num outro país, gente, é completamente diferente. E outro ponto que eu observei nesse trabalho que eu fiz, claro que foram muitas outras coisas, mas um ponto muito interessante que eu observei é que, assim, se tu vai no mercado aqui, eu acredito que eu tô muito desatualizada dos valores e preços lá da alimentação no Brasil. Mas aqui, por exemplo, o outro dia eu fui no mercado, tá? E eu comprei um pacotinho de alface, $4, tá? Um pacotinho de alface, assim, com as folhinhas ali de alface, pequenininho, que dava assim para 2 refeições. E um pacote de batata frita congelada para as minhas filhas. Adivinha quanto? $4. Então tu vai no mercado, tu vai escolher a alface ou a batata frita, né? Aí já fica ali pra pensar, a alface ou a batata? Eu escolheria a alface, porque eu não como aquelas batata frita, mas nem a pau eu não como aquelas batata frita. Porque aquilo ali é puro químico conservante, olha, é um boom de químicos e conservantes naquelas batatas. Mas eu comprei, né, por mais que fosse orgânico e tal, para as minhas filhas comerem de vez em quando, porque a gente não pode proibir tanto, tá? Quem é mãe aí, a gente não pode restringir tanto, porque senão desanda tudo. Depois eles querem, quando eles têm liberdade para comer o que eles querem, eles comem de tudo e aí é pior. Principalmente quem tem filha menina aí, hein? Eu cuido muito da alimentação das minhas, de vez em quando não dá, né? Elas têm as resbaladas delas, porque são crianças, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado. Então, gente, tem essa questão também, né? Além de tudo isso, também tem a questão do clima. Aqui é muito frio. Frio, o que acontece?
A gente passa muito tempo dentro de casa. Aqui são 9 meses de inverno, 9 meses de frio, 9 meses dentro de casa, 9 meses que a gente pega menos sol. O ano tem 12 meses, né? E não é sempre que tem sol aqui. O que acontece? Menos sol, menos vitamina D, né? E aí o que acontece? Menos vitamina D também, aí é um dos fatores que ajuda a pessoa, ajuda não, atrapalha a pessoa e acaba tendo sintomas aí de depressão. Meninas, o que eu quero dizer pra vocês é que, tá? Só pra finalizar aqui, que eu nem sei, já faz um bom tempinho que eu tô aqui, nem sei quantos minutos, mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que se vocês estão tendo esses sintomas de depressão, de mal-estar, de descontar na comida, compulsão, enfim, não deixem passar muito tempo para tomar a decisão. Ontem eu falei, quanto mais longe o balde, mais difícil de buscar, né? Quanto mais longe a gente chutar o balde, quanto mais gordura a gente acumular no corpo, pior. Gordura não faz bem. Eu sei que muita gente diz, que se aceita, que isso, que aquilo, mas na verdade lá dentro, será que se aceita mesmo? Será? Eu dizia isso, eu me aceito do jeito que eu tô gordinha mesmo, vou ficar assim, é minha genética, eu pensava assim, né? E será que a gente se aceita mesmo? Gordura faz mal, gente. Gordura em excesso faz mal. Você sabe qual é a função principal da gordura? Eu diria que é a única. Armazenamento. A gordura é simplesmente para armazenamento. E quando a gente tem gordura demais no corpo, a gente não cuida da dieta, da alimentação e mais, o que influencia também o ambiente e tal, onde a gente vive. Sabe o que a gente armazena também? Toxinas, né? E aí tu imagina um corpo, quando o nosso tecido adiposo ali, ele já tá com tanta gordura acumulada, que já não tem mais onde acumular e armazenar e estocar gordura, sabe aonde o nosso corpo vai estocar gordura? Nos nossos órgãos. E isso é muito perigoso, por isso tem muitas pessoas aí que vêm com problemas de esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? É aquela gordura visceral, aquela gordura que fica lá nos órgãos. Então, gente, é muito perigoso. Não fiquem pensando, amanhã eu começo, tomem a decisão hoje. Eu sei que em muitos lugares é inverno agora, Brasil principalmente é inverno. A mulherada não tá nem aí, que é inverno, não quer se cuidar. Quando chega lá em setembro, outubro, tá todo mundo desesperado, me ligando no Nutri, eu preciso marcar consulta contigo, eu preciso emagrecer, porque vai chegar o verão com o tal do projeto biquíni. Não façam isso. Fisiologicamente o nosso corpo tem um limite, né? Então vocês não vão conseguir emagrecer tantos quilos em um mês. Né? Às vezes as pessoas vêm pra mim, eu quero perder barriga. Eu também quero perder barriga, mas leva tempo e dá trabalho, né? Então a gente precisa ir aos poucos, que assim a gente consegue manter isso pra sempre. Agora, aproveitando um gancho aqui, gente, pra a gente ter uma qualidade de vida, né, sair de um quadro de depressão, sair, diminuir os sintomas de uma dor, de algum problema que a gente tenha, né? Primeira coisa é a alimentação. Lembrem, o nosso sistema digestório, ele é um tubo que começa na boca e termina no ânus. Então, tudo que a gente bota pra dentro, na nossa máquina, no nosso corpo, como se fosse uma máquina, digamos assim, é o que vai fazer efeito lá dentro, né? E é o que, se tu te alimenta bem, tu vai ter bons resultados. Se tu te alimenta mal, tu vai ter péssimas consequências. Então, não fiquem adiando. Não vale a pena adiar. Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou super feliz, eu sou super contente, eu treino pesado porque eu amo treinar. Isso é outra coisa que me faz muito bem. Quando a gente treina, a gente faz algum exercício, a gente libera endorfina, dopamina, que são os hormônios da alegria, do prazer. Vocês podem ver que no começo que eu tava meio... comecei a fazer a bike aqui, tá pesado, tá bem pesado aqui, mas eu tô feliz, eu tô alegre. Por quê? Porque o meu corpo tá ali, liberando hormônios do prazer, da alegria, né? E antes, sabe o que eu faria? Eu ia lá comer um chocolate. Quando eu tava me sentindo assim pra baixo, eu ia lá e comia um chocolate. Hoje é diferente. Hoje eu começo a me sentir assim que eu tô meio cansada, meio estressada, eu venho pra minha bike. Eu subo aqui na minha bike e começo a pedalar, pronto, passa, né? Meninas que sofrem aí de TPM, que eu preciso comer um doce, que eu tô desesperada por um doce, que eu vou matar um se eu não comer um doce, não é assim?
vão fazer atividade física, que ajuda muito, tá bom? Então, vou falar aqui só pra terminar dos pilares pra gente conseguir ter uma mudança de composição corporal, uma mudança de qualidade de vida, tá? Então, primeiro, alimentação, tá? Nutrição é o principal, é a alimentação. Segundo, vamos lá, sono, anotei aqui pra mim não esquecer. Sono, importantíssimo a gente dormir, faz parte do processo, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia muscular. Sono é muito importante, tá? Senão a gente não consegue, sem um, sem o outro, precisa ter todos. Treino, terceiro, treinar é fundamental, todo mundo treinar, não interessa a idade, não interessa se a pessoa, as condições financeiras da pessoa, onde a pessoa mora, não interessa, vai fazer uma caminhada, precisa, gente, não adianta, sedentarismo mata, anota isso aí, mata muito mais cedo as pessoas, sedentarismo acaba com a vida das pessoas, e as pessoas não veem isso, né? Enfim, e vamos lá, controle do estresse, tá? Controle do estresse é muito importante. E, gente, tudo isso, todos esses pilares aí em relação ao comportamento alimentar, nutrição, treino, enfim, tudo vai ter lá no meu curso, tá? E, gente, eu queria pedir uma ajudinha pra vocês aí, se vocês puderem clicar aí nesse negocinho que eu botei embaixo, me ajuda bastante, tá? Que agora eu tô monetizando aqui pelo Instagram, que é uma maneira de eu, né, porque ninguém vive, infelizmente a gente precisa do dinheiro para sobreviver, então se vocês puderem só clicar aí, já vai me ajudar, tá? E se vocês puderem também, gente, mandar essa live para mais pessoas, para ajudar outras pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente aí sofrendo de depressão, né, sofrendo com sintomas, dor de cabeça, mal-estar. Gente, é tão fácil. Eu pego as meninas, às vezes, antes que eu esqueça, amanhã vai ter uma live que eu vou fazer com uma das minhas pacientes, tá? Ela vai contar aqui pra vocês como foi o processo de emagrecimento dela e como está sendo esse processo. Ela tá fazendo acompanhamento comigo, ela faz um dos meus programas, tá? Então ela vai contar pra vocês aqui ao vivo, ela vai provar pra vocês ao vivo aqui que funciona, e ela vai contar pra vocês das dores de cabeça que ela tinha, do mal-estar que ela tinha, das dores no corpo, refluxo, e foi embora tudo isso. No outro dia, eu atendi uma menina linda, ela super querida, uma menina super doce, a Lilian, até repostei aqui. Gente, essa menina, quando eu atendi ela, eu fiquei espantada de ver ali, quando eu fiz a anamnese dela. Ela tinha problema de constipação, tinha problema de dor de cabeça, mal-estar, super cansada, não dormia, ela não conseguia dormir, fazia meses. Sabe o que é meses tu ficar sem dormir? Ela não conseguia dormir. Em 2 dias, seguindo o meu protocolo, que eu passei para ela, individualizado, em 2 dias ela me mandou mensagem: Michele, eu consigo dormir, eu quero dormir, acordei querendo dormir mais, tava super feliz. Então, olha o quanto a alimentação faz a diferença na vida das pessoas. E não pensa assim que eu vou chamar a Nutri lá, que eu preciso melhorar a minha qualidade de vida, eu vou comer só mato agora, porque é só o que as pessoas pensam, né? Vou comer só mato, vou comer só legumes e verduras. E não é assim, tá, gente? A gente consegue fazer a gente consegue montar uma dieta bem legal, incluindo chocolatinho. Bom, vocês veem aí seguido as minhas pacientes falando: eu nem acredito que tem chocolate na minha dieta, eu emagreci, tô com um corpo lindo e tô comendo chocolate. E é verdade, tem chocolate sim, dentro das quantidades ali individuais para cada um, é possível sim, tá bom? Então é isso, muito obrigada aí por vocês terem assistido, muito obrigada aí pro pessoal que clicou ali no presentinho para vocês. Quem puder clicar ali no Bandit, eu agradeço muito, tá? E é isso, gente, vou tentar deixar gravada essa live, tá? Tô colocando lá no meu canal do YouTube também, tô gravando aulas lá no meu canal do YouTube.
É um canal novo que eu fiz para falar sobre nutrição de uma forma simples e descomplicada. É só vocês colocarem lá no YouTube Nutri Michele Enes, que vai aparecer para vocês lá o meu canal, tá? Lá eu posto também várias dicas de emagrecimento, hipertrofia. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. Sou certificada em nutrição esportiva, que é a minha paixão. E não vejo a hora de conseguir transformar meu corpo e mostrar aqui pra vocês o quanto é possível. Tô super feliz que aos pouquinhos vou transformando, tá bom? Gente, muito obrigada aí pela presença de vocês e nos vemos na próxima. Não esqueçam, amanhã tem live de novo com uma das minhas pacientes, a Domi, e ela vai contar tudo aqui pra vocês como tá sendo o processo de emagrecimento dela, certo? Um beijo pra todos vocês e uma boa noite aí no Brasil. E é isso, gente. Até amanhã. Beijinho.